Hello, pessoal! Boa noite! Boa noite, pessoal! Nossa primeira live de 2022, bem-vindas! Sandra, Samile, Rejane, Rose, Marlene, muita carinha nova! Cleaning Solutions, eu lembro que eu falei com você, agora eu não lembro o seu nome, porque também entrar com o nome da empresa é complicado para eu lembrar. Boa noite Solange, vamos entrando, pessoal, para a primeira live de 2022. Feliz ano novo para vocês, que esse ano seja pouco melhor, né, do que esses anos anteriores que essa pandemia está fazendo. Por mais que a gente pense em negócios, né, a pandemia realmente mudou a vida de muita gente, muitas perdas, tanto perda de negócio como perda também de vidas, que é o mais importante. Então a gente fica tenso, né, em saber que isso ainda tá rolando no mundo, mas infelizmente a gente tem que conviver, né? Eu acho que daqui pra frente a gente vai ter que conviver com esses tipos de pandemias, esse tipo de vírus mesmo. Então é conviver, saber lidar com ele e saber também tirar o máximo proveito, né, dessa situação, já que a gente está no setor de limpeza. Então esse setor nunca foi tão falado, né, esse setor de limpeza que muita gente acaba deixando de lado com medo de contaminação e na verdade deveria dar prioridade, porque é ali que se mata o vírus, é ali que mantém o lugar limpo, né, que acaba trazendo muita sujeira de rua, muito, né, sola de sapato, encosta em tudo, corrimão. Então é importante a gente salientar isso para o cliente também, a importância, tá, da limpeza residencial, principalmente da comercial também, mas a limpeza residencial tem um papel importantíssimo aí na luta contra esse vírus aí tenebroso. Então, pessoal, hoje a gente vai falar, né, começando 2022 com o pé direito, hoje a gente vai falar como otimizar o tempo no house cleaning, tá? E eu já quero começar com uma pergunta. Eu quero saber aqui, quem é que acha que perde muito tempo ou na limpeza ou na administração da empresa? Me respondam aí. Quem é que acha que perde muito tempo na limpeza ou na administração da empresa? Me contem, conte-me tudo. Quero saber quem é que perde mais tempo na limpeza, quem é que perde mais tempo na administração, para eu saber em que nível vocês estão. Se a dúvida é mais na prática ali da limpeza, aquela correria, ou se é mais na administração, ter que separar produto, ter que responder cliente, agendar cliente. Me contem aí. Administração, já estão falando, já estão se entregando. Fico apavorada quando me falam que fazem a limpeza tão rápido. Eu também ficava, tá? Porque eu nunca fui rápida, né? Tem gente que é The Flash. Eu nunca fui tão rápida. Depois de um tempo, você acaba ficando mais rápido, porque a pressão te faz ficar mais rápido. Mas eu nunca fui tão rápida como eu vi as pessoas sendo. Então não se desesperem com isso. Cada um tem o seu tempo, tá? Americano tem a mania de cronometrar tudo, mas eu acho que a qualidade supera esse tempo aí na limpeza. Então é só para eu saber mais ou menos quem é que tem mais. Tô vendo muito mais limpeza do que administração, hein? Eu achei que vocês iam falar mais administração, que não tinham tempo de responder cliente, que não tinham tempo de captar, fazer perfil, mas pelo visto na limpeza vocês perdem mais tempo. Se é isso que eu entendi, que eu vi a maioria aqui respondendo. Então vamos lá. Antes de falar, né, sobre otimização do tempo, eu sempre trago uma historinha para vocês assimilarem melhor o conteúdo. Como a gente está falando em otimização de tempo, eu vou trazer hoje a história para vocês, muitas de vocês já devem conhecer, do McDonald's, famoso McDonald's, rede de hambúrgueres, né? Antes do McDonald's já existia hambúrguer, já existia restaurante que fazia hambúrguer, mas o McDonald's revolucionou a questão
do sistema, né, de funcionamento, de produção do hambúrguer. Eles criaram um sistema chamado Speedy, né, os irmãos, agora vai me sumir, McDonald, que era o nome de um irmão, e o outro, eu não vou lembrar, Dick McDonald, tá? Um era Dick e o outro era McDonald. Então, eles criaram esse sistema Speed dentro da loja deles de hambúrguer, que permitia que o hambúrguer fosse feito muito mais rápido. Então, o posicionamento de cada ferramenta ali do hambúrguer, né, a movimentação dos funcionários, tudo era sistematicamente feito, localizado, bem localizado, para que não errasse ali o fluxo do hambúrguer. Então, eu nunca trabalhei no McDonald's, mas quem trabalha no McDonald's já sai com uma cabeça muito mais dinâmica do que alguém que vai para um restaurante, que não tem muito sistema, que não tem processo. Então, muitas empresas gostam de contratar pessoas que já trabalharam no McDonald's, porque realmente você faz parte do processo. É lógico que tem controvérsias aí, que acaba que você não fica sabendo de toda a produção, mas na parte ali onde você precisa fazer o que deve ser feito na dinâmica, né, da criação do hambúrguer, da produção do hambúrguer, isso é muito importante. E vocês estão entendendo, estão conseguindo correlacionar isso com a limpeza? Olha a semelhança da criação de um hambúrguer com a limpeza de uma casa. Brasileiro, ele debocha muito de processo. Ele acha que nada tem que seguir uma ordem. Posso fazer de qualquer jeito, o importante é sair bem feito. E não é bem assim. A gente sabe que os americanos são reis, né, da padronização. Tudo precisa seguir uma ordem. Mas por que eles fazem isso? O exemplo do McDonald's é um bom exemplo disso. Porque isso economiza tempo, tá? Economiza tempo, economiza funcionário, agiliza situações que no dia a dia normal a gente demoraria muito tempo para fazer. Então, antes do McDonald's, demorava-se muito para fazer o hambúrguer. E não só o hambúrguer, tanto a produção, né, a pré-produção, a produção e a entrega do produto é muito rápido. Por isso que é fast food, porque realmente é rápido. Mas por que é rápido? Porque eles criaram um processo, né, de entrega, um processo de produção ali do hambúrguer. Então eles conseguem produzir muito mais hambúrguer do que um simples restaurante que faz hambúrguer, que demora ali meia hora para te entregar um hambúrguer. O McDonald's em 10 minutos já está te entregando um hambúrguer com batata, com refrigerante. Tudo isso foi atingido através desse sistema chamado Speedy pelos irmãos McDonald's. Então, eu trouxe essa história para vocês entenderem melhor do que eu vou falar aqui agora sobre otimização de tempo no house cleaning. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar, na verdade, o que é otimização. Às vezes, muita gente não conhece. Eu aprendi otimização depois de velha, quando eu estava trabalhando já em empresa e começou aquela ideia ali de otimização. Gente, que isso? Otimização. Então, o que é otimização? Otimização é quando você faz a mesma coisa, tá? Em muito menos tempo. Você faz a mesma tarefa em muito menos tempo. Você consegue realmente agilizar ali o processo, otimizar o processo. Quando você consegue fazer várias tarefas, às vezes entrelaçadas, ou fazer uma tarefa de um jeito, de um processo muito mais dinâmico, que você consiga fazer do mesmo jeito, da mesma qualidade, só que em menos tempo, tá? Então, antes de eu entrar no assunto, eu quero esclarecer o que é otimizar. É você ter o mesmo resultado em menos tempo, ok? Então, é importante a gente entender aqui, eu fiz até um scriptzinho para a gente entender. A otimização, o McDonald's utilizou padrões estabelecidos na rotina que estavam relacionados à posição de cada equipamento e também de cada funcionário. Cada funcionário sabe exatamente a sua função. É um que põe o molho, é outro que coloca o pão, é outro que coloca o hambúrguer. Todo mundo tem sua função e você não tem por que ir lá na batata frita buscar alguma coisa, porque tem que estar tudo ali no processo. Tudo é bem organizado para que você seja eficiente naquela sua função. Então, onde que a gente entra? Como é que a gente entra agora no house cleaning?
Você que faz limpeza aí, eu agradeço muito por, na época, eu ter tido a ideia de trabalhar na limpeza americana. Porque eu estava trabalhando, antes de trabalhar na Cleaning Authority, eu estava trabalhando com mexicano, eu estava trabalhando com brasileiro. E a gente sabe que a nossa limpeza latina é mais caprichada, é mais detalhada. Porém, falta muito processo, falta ordem. E como a gente pode trazer essa otimização do tempo para limpeza na prática? Limpeza na prática. Como se fazer a limpeza na prática? Uma coisa que eu aprendi, tá? Na empresa, na franquia americana que eu trabalhei. Existe um processo, tá? Existe um processo. Limpeza na prática precisa ser seguida da esquerda para a direita, de cima para baixo. O que isso significa, Thelma? Significa que você deve sempre olhar de cima para baixo, limpar, vamos dizer, a teia de aranha, tá? Depois o móvel, depois o chão, tá? Mais ou menos nessa direção. E sempre da esquerda para a direita. Por que isso? Porque isso evita que você pule alguma coisa. Se a gente entra num quarto ou entra numa cozinha e começa a limpar de qualquer jeito, eu vou limpar o fogão aqui, depois eu vou limpar ali, você vai esquecer. Sabe uma coisa que você vai esquecer? Certo. Micro-ondas. Quem aqui nunca esqueceu de limpar micro-ondas? Que atire a primeira pedra. Ou você chegou em casa e pensou assim, gente, será que eu limpei o micro-ondas da casa do fulano? Da segunda casa? Eu não lembro de ter limpado aquele micro-ondas. Porque não existe uma ordem. Então, onde não existe ordem, você se perde. Então, a partir do momento que você tá de cima para baixo, tá? E da esquerda para a direita, você não tem como se perder, ou você tem a chance, a probabilidade muito pequena de se perder. Isso também vale para casa. Por exemplo, você entrou na casa, se você começar, vou fazer esse banheirinho aqui que é mais rápido, vou fazer isso daqui que eu já sei como é que faz, eu faço rapidinho. Isso atrapalha a ordem da casa e você não consegue, sabe o quê? Escalar isso. Você não consegue perpetuar, você não consegue passar para uma helper do jeito que você faz. Aí o que acontece? Sua cliente liga, reclama que aquilo não foi feito, a sua cliente liga e fala que não gostei da helper, porque você começou numa bagunça só. Então agora não existe um padrão. Quando você sair da limpeza, seu cliente vai notar, seu cliente vai sentir. Entendeu? Porque você fazia de qualquer jeito, você fazia muita coisa, você fazia todos os agrados do cliente e agora sua helper, tadinha, sua helper não vai fazer. Helper não vai fazer o que você faz, porque não existe cópia da gente, não existe. Tem muita gente reclamando, Thelma, minha helper recebe muita reclamação. Claro, gente, pode ser problema da helper também, mas a maioria, das reclamações, quando a gente começa a investigar os motivos, é a gente mesmo que faz aquele tipo de reclamação surgir, porque a gente já mimou o cliente, tá? A gente já começou a fazer coisas que não são padronizadas. Quando não se padroniza, é difícil você passar para frente. Então vai ter aquele baque ali para o cliente, ok? Então para você que está começando aqui agora, já comece a padronizar, né? Padronizar o uniforme, padronizar a mensagem, padronizar a limpeza, porque isso vai te gerar menos dor de cabeça lá na frente, ok? A maioria sofre hoje com a falta de padronização. Então, você começou de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso vai evitar que você se perca, ok? Isso também vale para casa. Comece do canto esquerdo para a direita. Isso facilita na hora de você lembrar se você fez. Você não tem nem que lembrar, porque sempre da esquerda para a direita você vai, com certeza, assimilar ali muito mais rápido se você fez ou não fez. E você consegue passar para sua helper também, ok? Existem sistemas para 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa, que não muda o resultado, ok? Tem gente que faz, um faz molhado, o outro faz seco, né? Molhado que eu falo é banheiro e cozinha, seco é o resto da casa, né? Tem gente que divide assim as tarefas da limpeza. Tem gente que já divide por cômodo,
né? Tem gente que divide, eu faço o chão e você faz poeira, né? Divide por atividade. Então tem vários tipos de padronizações, mas você precisa fazer alguma padronização que funcione para você passar para frente. Não adianta você criar uma na sua cabeça e querer que todo mundo entenda como faça depois, ok? Você precisa criar essa padronização. Thelma, não, minha helper faz banheiro e cozinha. Eu faço poeira e chão. Ok. Passa isso pra frente. Imagina você saindo da limpeza e sua helper fazendo banheiro e cozinha e a sua outra helper fazendo chão e poeira. Vai dar certo? Geralmente as helpers não gostam quando, né, fica cozinha e banheiro com uma e poeira e chão com outra. Então tudo isso você precisa pensar na hora da padronização da limpeza, porque facilita na hora que você for se afastar da limpeza, ok? Combinado? Na empresa americana, por exemplo, na empresa mexicana que eu trabalhei, não tinha muita regra. Então cada um ia para um canto, geralmente as mexicanas iam para o banheiro e para a cozinha que elas gostavam mais. Fica assim, eu gostava mais disso e ia. Então não era muito padrão. Mas na limpeza americana, não, já tinha uma padronização, cada um já tinha suas atividades definidas. E tinha tempo também, tá? Eles ficavam no início cronometrando quanto tempo você ia demorar para limpar um banheiro, quanto tempo você ia demorar para limpar uma cozinha, e aquilo dali ia ditar quanto você poderia ganhar daqui a algumas semanas, tá? Porque se você não tivesse uma performance boa, eles poderiam te convidar, assim, não demitiam, mas você também não evoluía na empresa. Ficava mais com aquele minimum wage mesmo, só para sobreviver ali, mas você também não evoluía para supervisão, você acabava ficando ali estagnada. Então tudo no modo americano, né, de se viver é cronometrado, é tempo. Eu não gosto disso, eu acho que isso deixa a gente totalmente ansiosa, imagina, né, a vida já é totalmente corrida, imagina na limpeza a gente correr. Porém, vocês vivem em um país que tudo é correlacionado ao tempo. Então você precisa ter pelo menos a referência de tempo, ok? Mas você não precisa ficar louca. Por exemplo, na limpeza americana, na empresa que eu trabalhei, eram 3 minutos para o vaso, né? Você tinha 3 minutos para limpar o vaso. Então eles tinham mais ou menos uma base, né, para cada item da limpeza. Então você tinha ali uma base de tempo para terminar o banheiro. Se você passasse 2 meses ainda fazendo o mesmo tempo ou demorando mais um pouquinho, aí eles já começavam a te qualificar para baixo, tá? Então é lógico, você com a experiência, você com a padronização ali, começa a fazer mais rápido naturalmente. Então não é para, Thelma, eu não consigo, não adianta. Dá. Eu quando cheguei nos Estados Unidos eu falei assim, gente, impossível limpar essa casa em 1 hora, impossível, eu falava impossível. E depois de um tempo eu já estava limpando, que eu nem lembrava que eu tinha dito isso. Realmente a gente com a prática vai aprendendo. Então a gente precisa colocar na cabeça que é possível sim, mas como que você vai fazer isso? Você deve seguir o checklist. Gente, pelo amor de Deus, sigam o checklist. Eu vejo muitas pessoas reclamando, né, que depois os clientes reclamam das helpers, porque no início faziam tudo para o cliente, faziam tudo, limpava, né, até dentro de gaveta limpava, e acabou que o cliente se acostumou. Quando ele pede algo para a helper e a helper não faz, ou simplesmente não pede e a helper não vai ter a mesma proatividade que você tem, aí ferrou, aí começam as reclamações, tá? Primeiro que o funcionário não tem o mesmo cuidado que a gente. Dificilmente você encontra um funcionário que tem a nossa cabeça, que vai fazer aquilo ali, né, para realmente agradar o cliente. É difícil, existe, mas é difícil. Então já começa por aí. Por isso que as empresas americanas padronizam, porque vai ter reclamação, tá? Vão ter reclamações de cliente, mas quanto menos forem essas reclamações, mais fácil fica a sua vida. Só que só vai ter menos reclamação se você padronizar. Senão o cliente não vai saber nem o que ele está pedindo. E isso é muito eficaz através do checklist.
Para quem ainda não conhece checklist, checklist é uma lista de tarefas para cada tipo de limpeza. Então, a limpeza standard ou limpeza padrão é uma, a limpeza deep cleaning é outra, a move out, né, de mudança é outra. Cada uma tem um checklist de limpeza. Por exemplo, tem gente que limpa por fora do armário da cozinha, tem gente que não. Tem gente que só faz esse tipo de tarefa na deep cleaning, na limpeza profunda. Então você precisa estabelecer, né, o que você vai incluir em cada tipo de limpeza. Porque se você for fazer tudo em todas as limpezas, você vai demorar horas, entendeu? E depois você vai querer que o cliente pague por aquilo, porque você demorou horas. Mas na verdade o cliente não estava sabendo daquilo tudo. Tá, ficou boa a limpeza, tudo bem, mas e se ele não quisesse isso tudo? Entendeu? E isso ele só vai conseguir essa informação através do checklist. Você, através do checklist, você informa o cliente, você deixa ele ciente do que aquela limpeza está incluindo. O que aquela limpeza está incluindo. Você não fica toda hora que chega na casa explicando o que você vai fazer. Eu limpo o beisebol, eu não limpo a porta, eu limpo isso. Não, gente. Cortem isso da sua vida. Checklist já é a primeira coisa que vocês têm que fazer caso vocês não tenham, ok? Checklist. Limpeza, né? A gente está falando de limpeza ainda na prática. Então, o checklist já te economiza muito tempo, que você não precisa ficar fazendo coisas para agradar o cliente, não precisa ficar fazendo coisas extras. Tem gente que faz isso, né? Thelma, não aguento. Se eu vejo uma gaveta aberta, eu já quero arrumar. Aí se perde. Aí, infelizmente, não tem o que fazer. Aí você vai mimar o cliente, você vai perder tempo e isso não é padronização, ok? Então, na limpeza na prática, você precisa ter essa padronização. Lembre, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Quase uma oração, tá? E produtos eficientes. Produtos eficientes. Vocês sabem, tá? Melhor do que eu, o quanto um produto eficiente te economiza tempo. Seja bleach, seja produto para o chão. Se você usa um produto errado, vai te dar mais trabalho, você vai ter que passar o pano de novo, tá? Se você usa um produto muito concentrado, vai também manchar. Então, produtos eficientes, você saber o que se usa em cada situação. Por exemplo, muita gente me pergunta, né, o box, aquele vidro do box quando fica embaçado, quando fica com aquela marca d'água, que é cálcio na verdade. Como tira aquilo? Se você não sabe como tira, aquilo dali vai te dar uma dor de cabeça e você vai perder muito tempo. E quem vai pagar por isso? Ou você ou o cliente. Mas por que alguém vai sair perdendo? Porque você não sabe o que usar naquela área ali, naquela situação. Então é importante a gente entender a eficiência de cada produto. Não adianta, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, da porta de vidro, tem gente que vai e joga cloro como se fosse adiantar aquela mancha. E não adianta. E a propósito, né, eu já até passei essa receitinha aqui para vocês. Lembrem sempre de misturar vinagre, detergente. Me lembre que eu vou botar aqui de novo porque essa receita acaba dando certo, deu muito certo para muita gente. Então ela resolve o problema da marca d'água no box, né, na shower. Porque realmente, se você não sabe, eu não sabia no começo, minha mãe que me passou essa receita, eu não sabia e ficava lá esfregando com bleach, esfregava com detergente. Aí parecia que estava limpa, quando eu ia olhar, tava aquelas marquinhas assim d'água. Então, isso além de demorar o seu trabalho, né, fazer com que o seu trabalho fique mais lento, ainda dá uma outra visão para o cliente. Então a gente precisa ter produtos eficientes, ok? Não precisa ser produto caro, só precisa ser eficiente. Aquele produto que a gente coloca, deixa agindo, por exemplo, no forno, né? No forno a gente consegue colocar um desengordurante mais forte, deixar ali agindo enquanto a gente está fazendo outras coisas. Ou, por exemplo, a pedra pumice stone, né? A pedra pume, eu acho que se fala em português. Aquela pedra que tira ali as marcas de queimado do cooktop.
aquilo dali adianta uma vida, além de deixar seu trabalho muito melhor, né? Ou essa mesma pedra no vaso sanitário para tirar aqueles anéis dourados. Isso tudo são técnicas que ajudam você a otimizar seu tempo na limpeza prática, tá? E aí você consegue passar esse lucro tanto para sua empresa, como também não precisa cobrar tanto do cliente, porque você não vai demorar horas para limpar, ok? Entendido? Aline, eu vou passar a receitinha depois, é detergente, vinagre, bicarbonato, tem mais uma coisa que eu esqueci. O da minha mãe, o verdadeiro da minha mãe, gente, usa sabe o que? Sabonete Rexona. Acreditem se quiser, sabonete Rexona, ele deixa o vidro da shower inacreditavelmente transparente, tá? Mas o detergente também já faz um ótimo trabalho. Eu vou passar aqui para vocês depois, eu vou colocar a receitinha, né, os ingredientes para vocês utilizarem. E como não pode faltar, equipamentos. Quem nunca chegou na casa e o aspirador parou de funcionar? Ou o aspirador tá começando a ficar fraco, né? Ou esqueceu, sei lá, quebrou uma parte do aspirador. Quem nunca aconteceu isso? Eu lembro uma vez que eu morri de vergonha, eu tive que pedir um aspirador para cliente, uma cliente super chique, super rica, gente. E eu pedi o aspirador, eu me senti uma bosta. Porque eu falei assim, era para eu ter um extra no carro, né? A partir daquele momento eu passei a usar um extra no carro. Porque eu tive que pedir da cliente, aquilo dali me mostrou, né? Me expôs como antiprofissional. Poxa, se ela não tem capacidade de trazer um aspirador extra, eu já fiquei assim me sentindo muito mal. Então aquilo ali serviu de exemplo. A gente precisa de equipamentos eficientes também. Aspirador, tá? A gente pega, principalmente para quem tá começando e precisa fazer muita deep cleaning. A gente sabe que aspirador vai embora. Bolsa de aspirar, a gente sabe que vai embora. Se você faz 2 ou 3 deep cleanings no dia, vai embora a bolsa de aspirador. Então a gente sempre precisa ter um estoquezinho no carro e um estoquezinho em casa também. Mas no carro é essencial, porque os equipamentos precisam estar ali a postos. Então, mop precisa ser eficiente. Se você ainda não sabe utilizar o mop, treine em casa, tá? Para que seja mais rápido ali, que não fique nenhuma marca no chão. Aspirador, tirador de pó, Swiffer, né? Swiffer, que serve tanto para cobweb, para teia de aranha, como também para alguns lustres, entendeu? Tirar a poeira. Então você precisa ter um equipamento, né, eficaz. Outro equipamento também que eu sempre falo também no Projeto Ela, escadinha. A primeira escada que eu tive era enorme, pesada. Eu sempre deixava no carro. Eu só ia buscar em último caso. Depois eu comprei outra, de 3 a 4 degraus, que ainda era de ferro. Odiava também, quase não levava. Até que eu conheci a de 2 degraus, né? De alumínio, super leve. Eu conseguia levar aqui, ó, no braço enquanto eu tava carregando os produtos de limpeza. Então, super leve. Consegui alcançar com aqueles 2 degraus ali, ótimo. Se fosse maior que isso, desculpe, a gente só vai até o 2º degrau, porque se eu cair, ninguém vai se responsabilizar. Então era só aquela escadinha, deu, não deu, chama outro para limpar, tá? Então você precisa criar esse tipo de regras, é igual o peso também, né? O peso de móveis, isso tudo, você precisa deixar claro para o cliente, porque senão você vai ficar arrastando o sofá, arrastando o móvel. E, gente, eu falo de coração, não vale a pena, não vale a sua lombar, não vale sua coluna, não vale, nada disso vale. Então já evita esse tipo de problema agora. O cliente sabe. O cliente americano sabe que você não deve arrastar nada. O cliente americano sabe que você não deve subir 4, 5 degraus de escada para limpar lá em cima do armário. Eles sabem, entendeu? Porque isso é um risco para você, é um risco para os funcionários. Então, qual é deles? Só posso limpar até onde minha mão vai. Inclusive, tem empresa americana que só limpa até onde a mão vai.
não usa nem escada, para nem correr o risco do funcionário se machucar, tá? Então você pode tranquilamente relatar, informar isso para o cliente. O combinado não sai caro, tá? Uma vez que você já combinou com o cliente, já informou essa situação, não tem por que ele se indignar. Não tem. Eu acho que a conexão voltou, né, pessoal? Então, o cliente, ele precisa ser informado. Uma vez informado, seu papel foi feito, ok? Então, na limpeza, vamos voltar aqui. Produtos eficientes, equipamentos confiáveis. Muita gente me pergunta, Thelma, o que você aconselha de aspirador? Thelma, o que você aconselha de mop? Isso é muito relativo. Mop eu tinha 2 tipos de mops. Um para um chão mais de madeira, que realmente precisava, que faz a marca muito fácil. Então eu tinha um mop da All Cedar, que eu gostava muito. Tinha o spin para aquele chão bem cerâmico que precisa realmente de esfregar ali. Então tem vários tipos de técnicas que você pode utilizar em vários tipos de chão. Eu sempre tive esses 2 mops, tá? Que eu gostava, e principalmente dessa marca que eu gosto muito, All Cedar, tá? Ou OCEDAR. É uma marca que eu gosto muito. Geralmente os produtos, né, os equipamentos são de ótima qualidade, ok? E as questões também de teia de aranha, eu tinha um extensor, né? Não só o Swiffer, eu tinha um extensor de 3 metros, caso a casa fosse, né, maior. Em Seattle tinha muita casa de madeira, então dava bastante a teia de aranha. Então tudo isso eu preciso ter, nem que seja em casa, e eu leve quando eu tiver uma casa nova, né? Eu leve quando tiver um move-out, mas eu preciso ter em casa equipamentos eficientes. Por exemplo, eu via gente pegando pano, né, de limpeza, juntava assim e e jogava para acertar a teia de aranha, porque não tinha ali, ficava economizando no Swiffer, né? Gente, isso daí não fui eu só, eu vi várias, né, juntando pano assim, tacando pano para acertar a teia de aranha. Quem aí já não viu a teia de aranha, o paninho jogado na teia de aranha? Né? Isso tudo é o tempo que você perde tentando resolver uma coisa, achando que tá tranquilo. É assim mesmo, não vou comprar não, acabou, e vai lá de qualquer jeito e faz. Isso tudo é tempo que você perde, tá? Você não tem eficiência no seu tempo, aí demora mais na limpeza. Às vezes não é você, às vezes é sua helper, mas se você não fornece ali um equipamento, não fornece um produto eficiente, ela vai demorar também, e não tem por que reclamar. Se ela está demorando, para e pensa. O que é o produto? É equipamento que está ruim? É o processo de limpeza dela que pode ser modificado, que pode ser melhorado? Para e pensa e corrige essas 3 coisas, porque vale a pena para otimizar seu tempo na limpeza, ok? E então esses 3 pontos são essenciais na limpeza prática, na limpeza braçal. Agora, na administração da empresa. Na administração da empresa, eu sempre aconselho aqui mensagens prontas em inglês. Pessoal, mensagens prontas são essenciais até para quem fala inglês. Ninguém tem tempo para ficar criando mensagem ali na hora. Eu lembro que quando eu comecei, eu ficava doida. Eu falava, gente, como eu quero um grupo de mensagens assim prontas para eu já enviar. Como eu queria. Que eu estava fazendo perfis digitais, eu estava respondendo o cliente na hora. Então tudo isso eu tinha que parar, né, o que eu estava limpando, o que eu estava fazendo, e responder o cliente, ou tinha que parar para responder no aplicativo. Era um tempo enorme perdido. Então tenha mensagens prontas, né, eu chamo de templates de mensagens prontas em inglês já para você disparar, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer uma boa administração da empresa, você não vai conseguir pedir feedback, você não vai conseguir pedir indicação, você não vai conseguir enviar link para review. É muita coisa que vocês precisam fazer como dona de negócio. Então, se vocês não souberem otimizar, vão ficar loucas. Vão ficar, infelizmente é assim, vai ficar louca, vai chorar, vai sumir. Tem gente que some, né? Tem gente que para de responder cliente, porque é muita coisa. Então você precisa otimizar seu tempo, ok? Então mensagens prontas, agilidade no atendimento,
tá? Se, por exemplo, para quem está entrando agora no mundo dos aplicativos, se você demorar a responder, esquece. Nem continua pagando lead. Se ainda não pagou, nem continua. Se for um lead, por exemplo, de ontem, nem continua, nem perde seu tempo. Porque hoje o mundo está muito rápido, né? As pessoas dão prioridade para quem dá atenção ali mais rápido para elas. Então, você precisa ter esse preparo, ter esses templates de mensagens para enviar já para o cliente. Assim que ele entrar em contato, você já envia pelo menos a primeira mensagem que vai captar ali a atenção do cliente, ok? Agendamentos práticos. Tem muita gente que me fala assim, Thelma, é impossível chegar na hora. Cliente, às vezes eu marco às 9, mas aí chego às 10 horas porque atrasou, porque tem trânsito. Uma dica que eu dou para vocês. Existe uma coisa chamada Arrival Window, que é a janela de chegada. Você pode colocar a janela de chegada de 9 às 10 ou de 10 às 11. Agora, se você tem muito cliente ou se você pretende em breve ter muitos clientes, está num fluxo muito grande, agende por turno, ok? Turno, manhã, sua limpeza será de manhã, sua limpeza será à tarde. E aí, o aplicativo que você tiver, ou você, né? A gente está falando de otimização de tempo, então aplicativo de gerenciamento de schedule é mandatório, tá? É obrigatório você ter, se você quiser economizar tempo. Tá? Se você quiser economizar tempo, se você quiser agilizar tudo na sua vida, você precisa do aplicativo, porque senão realmente você não vai conseguir ir para o próximo passo, porque te freia muito, já toma muito seu tempo. Então o aplicativo ele vai fazer esse trabalho para você. Então você, uma vez que agendou o turno com o cliente, olha, sua limpeza vai ser toda terça-feira de manhã. E aí, quando você estiver lá agendando no aplicativo, ou se você ainda não tem aplicativo, vai fazer na mão, vai fazer na agenda, permita que o cliente tenha ali uma noção de que horas, mais ou menos, né, ele vai chegar, mas já está agendado de manhã, tá? Então, depois que eu agendei no aplicativo, já coloquei todo mundo, vai ficar entre 9 e 10 da manhã. Mas ele já está ciente que ia ser de manhã. Você não precisa ficar no dia anterior confirmando mensagem, tá? É turno, confirme para o cliente turnos, que fica muito mais fácil de você administrar ali seu schedule, ok? A empresa americana que eu trabalhava não agendava horário, era turno. Cliente sabia que a gente ia chegar no turno da tarde, e às vezes muitos clientes reclamavam que a gente chegava à tarde, mas no final da tarde. Mas a gente falava, olha, já estava avisado que a gente poderia chegar até 4 horas, por exemplo. E o cliente, mas eu não esperava, porque agora eu tenho que buscar meu filho na escola. Infelizmente era isso. Então, turno, chegaremos entre 9 e 11, chegaremos entre 8 e meio-dia. E aí a cliente depois pode ser informada mais especificamente se vai ser de manhã cedo ou se vai ser no final da manhã, mas isso daí é posteriormente, ok? Como eu disse, gerenciamento, tá? Por aplicativo ajuda bastante, ajuda muito, gente. Como eu sempre digo aqui, eu não sei agendar por agenda. Nunca fiz isso porque eu já fui ensinada lá pelo mexicano, a primeira empresa que eu trabalhei, eu já fui ensinada a usar aplicativo. Então, para mim, era só esse jeito que tinha, né? Já era automático eu usar o aplicativo e eu mexia as clientes, mudava telefone, alterava e-mail, mandava invoice, tudo pelo aplicativo. Então, eu nem sei fazer isso por agenda. Eu ia ficar bem confusa. Tem gente que usa planilha e se dá bem, tem gente que usa aplicativo, tem gente que usa agenda normal, né, e se dá bem, mas eu realmente acho que o aplicativo é muito mais prático. Geralmente, quem não usa ainda aplicativo é porque ainda não tentou, ou já bloqueou. Fala assim, Thelma, não dá pra mim tecnologia. Gente, vamos deixar de ser ignorante, tá? Eu também sou assim, tá? Quando eu vejo uma coisa nova na internet, tecnologia, eu já tenho aquele bloqueio de cara. De cara eu tenho bloqueio. Aí depois, tá? Eu vou fazendo uma tarefa simples. Aí eu já começo a me interessar pelo negócio.
Quando eu vejo que aquilo dali facilitou minha vida, aí, minha filha, eu já durmo assim, ó, com o negócio, já fico apaixonada pelo aplicativo, falo, gente, isso é vida. Mas de começo eu me bloqueio. Eu falo, ai, não, mais um não. Aí depois você vai iniciando com uma tarefa simples, tá? Começa cadastrando um cliente. Aí fala, não gostei, muito fácil cadastrar o cliente. Depois faz um teste e envia um recibo. Gostei, enviou o recibo. E aí começa a ir se adaptando ali ao mundo do aplicativo. É super simples, é intuitivo. Aplicativo bom é intuitivo. É aquele que você vai clicando no próximo passo, quando você vê o negócio está pronto. Então, aplicativo bom é intuitivo. Aprendam isso e comecem a fazer tarefas simples, que vai fazer muito mais sentido para você do que querer colocar a agenda toda, dar desespero e não usar o aplicativo, ok? Outra coisa, controle de estoque. Que dia vocês fazem a compra de produtos aí da limpeza? Me respondam. Que dia vocês fazem? É depois da limpeza? É domingo? É sábado? Eu sei que tem gente que gosta mais de comprar Clorox do que bolsa da Gucci. Tem gente que adora ir fazer compras no Home Depot. Domingo. Eu também gostava de ir domingo. Depois eu comecei a mudar isso. Porque senão, gente, aí eu trabalhava 24 horas todos os dias. Aí eu comecei a mudar, tentar colocar assim durante a semana, porque senão era brabo. Geralmente sábado, domingo. Ou sábado no final, eu às vezes trabalhava sábado. Eu trabalhava sábado para não trabalhar na segunda. Então eu trabalhava sábado até 4 horas mais ou menos, fazia a compra. E depois eu tava, segunda-feira, quando tava todo mundo indo trabalhar, eu não tava não. Pois é, ela adora Home Depot. Gente, eu viajava naquela Home Depot ali. Comprava até o que não precisava. Mas quem não gosta de testar produto novo, né? Abre as tampas de tudo para sentir o cheiro. Quem não faz isso? Eu adoro sentir cheiro de produto. Adoro. Então, controle de estoque. Separe um dia da semana para você fazer a compra dos seus produtos. Tem vezes que, por exemplo, tem promoção de um produto, né? Um produto que você usa bastante. Então você pode botar um estoquezinho, colocar um estoquezinho em casa. A maioria aqui não vai ter escritório, sem problema algum, menos um gasto. Mas você pode fazer um estoquezinho em casa de Clorox, de Windex, né, desses produtos que a gente utiliza mais, porque às vezes está um pouquinho mais barato, nas outras vezes está um pouquinho mais caro, então você consegue ali equilibrar. Mas separe um dia para você fazer isso, porque aí a sua mente já fica ali preparada que naquele dia você precisa fazer as compras do que está faltando para a semana, pelo menos, tá? Ou para o mês, se você conseguir estocar isso em casa. Mas tenha sempre o estoque em casa e no carro, principalmente desses produtos essenciais que não podem faltar, tá? Então separe um dia na semana que você vai mentalmente se organizar melhor. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser depois de um dia que não seja tão cansativo, então você vai, né, com mais tranquilidade na Home Depot. Mas, por exemplo, tem gente que vai todo santo dia. Não é possível que falte produto todo santo dia, tá? Tinha gente que ia tinha amiga, né, que fazia house cleaning. Ah, não, tô aqui na Home Depot. Ah, tô aqui ficava pesquisando muita promoção, mas perdia muitas horas ali dentro, tá? Então, assim, eu acho que existem economias porcas. São economias que, apesar de você estar economizando ali centavos no produto, você está perdendo tempo em se relacionar com o seu cliente. Você está perdendo tempo em captar cliente. Então tem economia que não vale a pena você ficar pingando de mercado em mercado ou de depósito, né? Tipo a Home Depot. Toda hora, você acaba perdendo um tempo que é muito mais eficaz se você simplesmente estivesse ali tentando pedir indicação para o seu cliente, fazendo perfis digitais, respondendo rapidamente o cliente. Então você precisa otimizar o seu tempo. Não fique, às vezes, procurando muita promoção, né? Porque não vale a pena. Eu vejo meu pai, minha mãe são aposentados. Então eles ficam fazendo continha, promoção de arroz, promoção de feijão. Só que eles têm todo o tempo do mundo, tá? Agora a gente que tá numa idade mais
produtiva, se a gente ficar perdendo muito tempo com isso, a gente deixa de ganhar muito mais. Porque a gente está perdendo, está gastando a nossa hora, que deveria ser estratégica, a gente está gastando com centavos. Então a gente precisa pensar com essa mentalidade mais próspera, mentalidade de dona de negócio, porque se a gente ficar, né, perdendo horas para economizar centavos, para economizar $3, não vale a pena. Então separe um dia para você ir na Home Depot, para você ir onde você compra seus produtos e pegue o estoque pelo menos da semana e pegue produtos que estejam na promoção. Combinado? Ok. E também uma coisa que eu gostaria de falar, contabilidade. Tem muita gente aqui que tem um schedule, mas acaba recebendo por dinheiro, ou tem um schedule, mas não é registrado. Tudo bem, tá? Só que você precisa pensar que se você quer crescer, você vai precisar fazer uma contabilidade aí, tá? E isso, a gente não tem essa habilidade técnica de fazer toda a contabilidade. E para a gente não perder muito tempo com isso, eu aconselho vocês contratarem uma empresa que faça isso. Tem muita gente que não contrata achando que vai ser muito caro. Não, Thelma, pelo amor de Deus, vai ser caro demais. E não é. Isso é uma ilusão que fazem, é uma ilusão que desde o Brasil você deve ter, que contador é coisa de rico. Isso é besteira. A gente precisa de um apoio profissional. Então, você contratar uma empresa, às vezes é $50, $100 por mês, mas já deixa tudo certinho ali das taxas para você só entregar. Né, para você ter tudo ali, e eles fazem exatamente quanto você gastou de gasolina, quanto você gastou de produto, quanto você gastou de taxas, quanto você pode receber de volta. Então é um trabalho muito minucioso que a gente, além de não ter tempo para isso, a gente não faria 100% correto. Então eu aconselho que vocês, né, quando estabilizarem, quando tiverem uma empresa realmente, contratem uma empresa de contabilidade, porque faz toda a diferença no negócio, principalmente para você ver onde está saindo mais dinheiro, onde está entrando, qual mês foi mais proveitoso, qual mês não deu muito certo, a estratégia não deu muito certo. Então tudo isso a contabilidade é responsável. Combinado, pessoal? Então essas foram os fatores, né, da administração da empresa que devem ser levados em consideração para você otimizar o seu tempo no house cleaning. Mensagens prontas, tá? Tanto para aplicativo como para conversar com o cliente. Agilidade no agendamento, principalmente se você está lidando com aplicativos. Agendamentos práticos, focar no turno e não simplesmente na hora, porque facilita na hora de você estar lá agendando. Gerenciamento através de aplicativos. Eu sempre aconselho aqui o madepad.com, né? Vocês podem fazer o download, testar gratuitamente. Eu aconselho porque o suporte é em português e ele é bem desenhado para o schedule brasileiro, né? As meninas dão muitas opiniões e aí o Ciro, que é o programador que lida com o Madepad, ele vai lá, faz todas as alterações, já colocou cor, né? Tá sempre aprimorando o aplicativo, então eu aconselho o aplicativo. Mas existem outros no mercado que vocês podem testar também. Agora o suporte vai ser em inglês ou talvez em espanhol, ok? Controle de estoque, sempre mantenha seu estoque ali de produtos que utiliza bastante em casa e no carro. Contabilidade. Contrate uma empresa de contabilidade assim que você vê que seu negócio está crescendo, porque isso vai fazer toda a diferença para você identificar ali pontos positivos e pontos negativos que você ainda pode melhorar. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida aí desse tema de otimização? Quem é que vai criar agora aí o McDonald's da faxina? Limpeza rápida, ágil, eficiente, é o nosso foco. A gente pode nunca chegar lá, né? Principalmente com funcionário, mas o foco tem que ser esse. Rápido, eficiente, bom preço, né? Um custo-benefício bom para o cliente. Esse vai precisar ser sempre o seu foco. Sempre. Cibele, Patrícia, eu vou passar a receita nos stories, que é mais fácil para as pessoas anotarem, tá? Alguma dúvida sobre otimização? Ficou tudo claro?
Deixa eu ver aí quem é que otimiza na limpeza, quem é que otimiza na administração. Tudo certo? Vocês vão fazer tudo certinho agora? Tá? Então, ótimo. Então, espero que vocês realmente tenham aprendido aqui, tanto na limpeza prática como na administração, e economizem tempo para vocês. Porque na limpeza, qualquer negócio consome, se deixar, 24 horas do nosso dia. Então, a gente precisa otimizar tempo para tentar, pelo menos, a gente ter o nosso tempo, tá? A gente precisa, isso leva tempo para a gente se organizar, mas vocês já precisam colocar isso em prática, senão realmente nunca vai ser. Vai ser aquele português da padaria que trabalha 24 horas e morre na padaria e acabou. A família vai lá e torra todo o dinheiro. Então a gente não pode ser o português da padaria. A gente precisa otimizar o tempo para ficar uma empresa eficiente, um custo-benefício bom, mas a gente também tem o tempo nosso, ok? Ok? O aplicativo é MadePad, tá? madepad.com, você faz o download lá. Qualquer coisa vocês me mandem direct. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por participarem da live. Qualquer dúvida me mandem direct. E um feliz ano novo para vocês. Vamos com tudo nesse ano. Não se amedrontem com a pandemia, tá? Teve muita gente que criou schedules enormes durante a pandemia. Então, enquanto uns estão sofrendo, outros estão ali, ó, se dando bem. Não se assustem. A gente já passou por coisas muito piores em 2020 e 2021. Então agora a gente vai aprender, a gente está reaprendendo a conviver com o vírus, que vai ficar aí por um bom tempo, tá? Não se assustem. Fortaleçam aquela ideia que a limpeza é necessária, que a limpeza residencial precisa ser feita, ok? Inclusive tem mensagem lá no Cleaning Starter Pack sobre isso. Ok, pessoal? Então é isso, boa noite, sucesso pra gente em 2022, ok? E vamos juntas porque foguete não dá ré.